Bom, agora a gente vai falar na aula de número 3 sobre medidas de posição ou de tendência central. A gente pode chamar então as medidas que nós vamos aprender a calcular agora de medida de posição ou então medidas de tendência central. Aula número 3, tá? E na aula 4 a gente vai ver as outras medidas de dispersão, assimetria e kurtose. Vamos falar sobre a média. A média, a definição de média seria soma das observações dividida pelo número de observações, tá? Então, eu vou somar todos os valores, todas as observações, e o resultado eu divido pelo número de observações, pela quantidade de vezes que eu somei, tá? Então aqui eu tenho conjunto, uma formulinha do conjunto de dados, que é média, que eu posso usar esse símbolo aqui, x barra, isso aqui simboliza barra, a gente já falou sobre isso, se eu não estou enganado, na aula 1 ou na aula 2, tá? Algumas diferenças entre os símbolos usados para a população e para a amostra. Esse símbolo aqui, x barra, a gente usa para média, ou então também eu posso escrever ME, abre parênteses, que é a média da variável x, tá? Então, média é igual a somatória de x, ou seja, somatória dos valores de x, dividido por n, que é o tamanho da amostra, tá? O que significa somatória de x? Significa que eu vou somar todos os valores de x, tá? x1 mais x2 até xn, dividido por n, que é o tamanho da amostra. Então essa fórmula aqui a gente vai utilizar para o conjunto de dados, quando eu estou trabalhando com dados ordenados e que são dados que não estão em uma tabela de distribuição de frequências ainda, tá? Então se eu passo para vocês conjunto de dados sem esse conjunto de dados estar numa tabela de distribuição de frequência, vocês vão utilizar essa fórmula aqui do conjunto de dados, tá? E abaixo nós temos aqui as fórmulas que a gente vai utilizar para calcular média quando os meus dados estão organizados, estão tabulados em uma tabela de distribuição de frequências, tá? Então, se eu apresento para vocês dados em uma tabela de distribuição de frequências e esses dados são de uma variável quantitativa discreta, a fórmula que eu vou usar é essa fórmula à esquerda aqui abaixo, tá? Então, a média vai ser igual a somatória de x vezes f, ou seja, do valor de x vezes a frequência dessa categoria que a gente está estudando, dividido por n. Então aqui eu vou pegar o primeiro valor que eu tenho da variável x, vezes a frequência, quantos indivíduos, quantas observações eu tenho dentro do primeiro resultado. Então eu vou fazer x1 vezes f1, ou seja, o valor de x da primeira categoria vezes a frequência da primeira categoria, mais x2 vezes f2 até xk vezes fk, até a última categoria, o último resultado, eu vou multiplicar pela frequência, dividido por n, que é o tamanho da sua amostra, tá? E do lado direito nós temos a fórmula para a variável quantitativa contínua em tabela de distribuição de frequências, tá? Nesse caso aqui nós temos a somatória do ponto médio vezes a frequência absoluta, tá? Vocês estão vendo que aqui a frequência, o f está minúsculo, ou seja, a frequência absoluta, não é a frequência acumulada absoluta, nos dois casos aqui, da contínua e da discreta. Então é somatória do ponto médio vezes a frequência de cada classe dividido pelo total de observações. Então, ponto médio da primeira classe
vezes a frequência da primeira classe, mais ponto médio da segunda classe, vezes a frequência da segunda classe, assim até a última classe, ponto médio da última classe, vezes a frequência da última classe. Tudo isso, depois de somado, você vai dividir por n, que é o tamanho da amostra, que é o número de observações que você tem no seu experimento. Então vamos partir para o exemplo, pessoal. Aqui é aquele exemplo que nós estamos utilizando desde o começo da disciplina, que é peso de coelhos. Peso, vocês sabem que é uma variável quantitativa contínua, tá? E a formulinha que a gente utiliza para variável quantitativa contínua, que não está tabulada em uma tabela de distribuição de frequências, ou seja, você tem um conjunto de dados aqui que não foi resumido em tabela de distribuição de frequência. Se eu passo para vocês somente os dados sem estar numa tabela de distribuição de frequência, nós temos que usar a formulinha, essa formulinha aqui, ó, tá? Média somatória dos valores de x dividido pelo tamanho da amostra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valor de peso dos 40 animais, tá? Vocês estão lembrando que nós temos aqui 40 coelhos, eu tenho peso de 40 coelhos, então eu vou pegar todos esses pesos e somar. Então 492 mais o peso do segundo coelho, 552 mais 1000, até o último valor de peso, que é 1040. E a somatória eu vou dividir por 40, porque são 40 animais, 40 coelhos. Então aqui o resultado da somatória dos pesos deu 32.636 gramas. Dividido por 40 animais, por 40 coelhos, eu tenho um peso médio de 815,9 gramas, tá? Depois eu vou fazer um vídeo ou indicar um outro vídeo que mostra como que a gente faz para calcular a média e as outras medidas que a gente vai ver para frente também na calculadora, tá? É muito importante vocês saberem usar a calculadora, porque se a gente tem um conjunto de dados grande como esse aqui, 40 animais, vocês têm mais trabalho se ficar somando tudo, pode acontecer de você zerar a calculadora. Então existe um modo aí que a gente salva esses valores e depois a gente pede essa somatória de x, tá? A gente vai pedir outras medidas também que a gente vai estudar mais para frente, para variância, desvio padrão. E aí eu vou mostrar para vocês ou indicar um outro vídeo para vocês verem como calcular esses valores usando a calculadora, tá? Mas o importante aqui é que vocês entendam como é feito o raciocínio, tá? Então, se eu tenho os conjuntos de dados sem estar tabulado, sem estar em uma tabela de distribuição de frequência, eu uso essa fórmula em que me diz que eu tenho que somar todos os pesos e depois dividir pelo número total de animais, tá? Continuando, vamos agora ver um exemplo também de cálculo de média, só que agora a variável mudou, é a quantitativa contínua. Como é que eu sei que a variável é quantitativa contínua? Eu sei porque aqui na tabela de distribuição de frequências eu tenho classes, né? Então eu tenho a primeira classe, eu tenho faixas de peso. Então estou trabalhando com classes. Toda vez que eu trabalho com classes, com faixas, eu estou trabalhando com uma variável quantitativa contínua. Então nesse caso, para calcular a média, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Somatório de ponto médio vezes a frequência dividido por n. Por isso, pessoal, que para a variável quantitativa contínua, nós tivemos que calcular o ponto médio para cada uma das classes, tá? Porque a gente vai usar ela no cálculo da média e mais para frente também vocês vão ver que a gente vai usar para o cálculo da variância, tá? Então vamos lá. Somatório do ponto médio vezes a frequência da classe, dividido por n.
de cada classe. Então a gente vai ter que pegar o ponto médio 540, que é o da primeira classe, vezes a frequência absoluta da primeira classe, que é 4. Então 540 vezes 4, 2160, mais 640, que é o ponto médio da segunda classe, vezes a frequência absoluta da segunda classe, que é 3. 640 vezes 3, 1920. Mais 740 vezes 8, 5.920. Mais 840 vezes 3, que dá 10.920. Mais 940 vezes 6, dá 5.640. Mais 1.040 vezes 6, que dá 6.240. Então, eu vou pegar esses produtos aqui do ponto médio com as frequências absolutas, os resultados, e eu vou somar todos eles, tá? No final eu tenho 32.800, que é a somatória do produto entre o ponto médio e a frequência. 32.800 eu vou dividir pelo tamanho da amostra, que é quanto? Quantos animais eu estou estudando? 40, tá? Então 32.800 dividido por 40 dá 820 gramas. Observem, pessoal, que se você calcula a média com os dados não organizados em tabela de distribuição de frequência, vocês encontraram um valor de 815,9 gramas de média, tá? E quando vocês resumem, embora vocês consigam entender melhor o comportamento, obter mais informações, você perde um pouco de precisão, tá? Estão vendo aqui que agora a média mudou, quando eu calculo a média com base em tabela de distribuição de frequência. Eu tenho uma média de 820 gramas, tá? Observem que aqui na variável, quando está em conjunto de dados, eu tenho o valor individual de peso de cada um dos animais. Então aqui eu tenho um cálculo de média mais preciso, tá? E quando eu estou em tabela de distribuição de frequências, eu perco um pouco de precisão, mas a quantidade de informações que eu ganho ao resumir os meus dados em tabelas de distribuição de frequência compensa essa redução na precisão, tá? Essa redução na precisão é compensada pela quantidade de informação que eu ganho ao resumir meus dados em tabela de distribuição de frequência. A diferença não é tanto, e isso aqui não vai ser um problema para as análises. Continuando, pessoal, nós calculamos também como uma medida de posição de tendência central a mediana. E o que seria a mediana? A mediana é o valor que ocupa a posição central do conjunto de dados ordenado. Então, tomem muito cuidado. Média não tem a necessidade de você ordenar os dados, tá? Para calcular a média. Mas quando você está trabalhando com mediana, com quartil, que a gente vai ver, percentil, nós temos a necessidade de ter esses dados ordenados, tá? Então, mediana é o valor que ocupa a posição central do conjunto de dados ordenado. Ocupa a posição central. Então, mediana é aquele valor da variável que vai separar 50% dos dados à esquerda e 50% dos dados à direita, tá? E aí nós temos que tomar cuidado, porque nós temos dois casos. Quando eu estou trabalhando com os meus dados sem estar numa tabela de distribuição de frequência, ou seja, estou trabalhando com o meu conjunto de dados, com o rol, que são os dados organizados em ordem crescente, no nosso caso, nós temos dois casos para calcular a mediana. O primeiro caso é se n, ou seja, o tamanho amostral for ímpar, a mediana será igual ao valor encontrado na posição n mais 1 dividido por 2.
Então essa formulinha aqui, n mais 1 dividido por 2, é para encontrar a posição do valor que vai ser a mediana, tá? Isso aqui, o resultado dessa formulinha aqui não é o valor da mediana, e sim é o valor da posição que eu vou procurar para que eu ache o valor da variável, tá? E o segundo caso é se n for par, ou seja, o tamanho da amostra for par, a mediana será o valor médio dos valores encontrados nas posições n dividido por 2, eu vou achar uma posição com essa forma, n dividido por 2 mais 1, eu vou achar uma outra posição. Vou lá no conjunto de dados ordenados, procuro os valores nas duas posições e tiro a média, tá? E aí eu encontro o valor médio, esse valor médio seria a mediana, tá joia? Então vamos ver um exemplo, mas antes vamos falar sobre a formulinha da distribuição de frequências. Como é que eu encontro a mediana quando eu estou trabalhando com tabela de distribuição de frequência? Nós vamos utilizar essa formulinha aqui, ó. Mediana é igual ao limite inferior da classe da mediana, que eu vou mostrar como que a gente vai encontrar essa classe da mediana, mais, abre parênteses, n, que é o tamanho da amostra, dividido por 2, menos a frequência, estão vendo que é um F maiúsculo aqui? Frequência acumulada absoluta, esse azinho significa o que? Da classe anterior à classe da mediana. Então nós vamos ter que descobrir qual das classes é a classe da mediana, para depois saber localizar direitinho esses limites inferior da classe da mediana, essa frequência acumulada da classe anterior à da mediana, e também para encontrar a frequência absoluta, F minúsculo aqui agora, tá? Da classe da mediana, vezes Hzinho, que é a amplitude da classe que você está trabalhando, que é a da classe da mediana. Tá joia? Se preocupem, pessoal, não se preocupem em decorar a fórmula, que essa fórmula aqui eu vou passar para vocês, tá? Na prova. Não vou passar essas definições, vocês têm que entender o que é cada uma dessas partes aqui da fórmula, tá? Mas eu vou passar a fórmula, não vou falar o que é cada um desses itens. Isso aí vocês vão ter que saber. Então não se preocupem em decorar a fórmula, tá? Se preocupem em saber usar a fórmula. Então vamos lá. Vamos para os exemplos, tanto com conjunto de dados quanto com tabela de distribuição de frequência. Conjunto de dados, nossa velha variável que a gente está estudando há várias aulas, tá? Peso de coelhos, variável quantitativa contínua, aqui não tem que ter uma distinção, beleza. Que eu tenho que saber? Primeira coisa, pessoal, eu tenho dois casos. Primeiro caso é se for o tamanho da amostra for ímpar, e o segundo caso é se o tamanho da amostra for par. Aqui eu estou trabalhando nesse experimento com 40 animais. 40 animais é o que? 40 é par. Então par, para calcular a mediana, a gente vai usar o segundo caso, né? Então quando o n é par, ou seja, o tamanho da amostra é par, a mediana será o valor médio dos valores encontrados nas posições n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Então vamos lá. N dividido por 2, pessoal. N é o que? É o tamanho da amostra. Quantos animais que eu tenho nesse experimento? 40. Então 40 dividido por 2, 20. Então eu vou na posição 20º e vou lá ver qual que é o valor do peso do 20º animal. Observe que está ordenado os dados, tá? Do menor para o maior, em ordem crescente. Então, animal 1, animal 2, animal 3, animal 4, animal 5, até o animal 20.
Animal 20 em ordem crescente de peso, tá? Em ordem da variável, a ordem crescente da variável que eu estou estudando, que é peso. O animal, o 20º, ele tem um peso de 823 gramas. E vou procurar também qual que é o peso do próximo animal, que é n dividido por 2 mais 1. Então, 40 dividido por 2 dá 20, mais 1, 21. Então, vou procurar o peso do 21º animal, que é quanto? 830. Beleza, encontrei os dois pesos do 20º e do 21º, em ordem crescente, 823 e 830. Então agora eu vou pegar e vou tirar a média desses dois pesos, 823 mais 830 dividido por 2, eu tenho uma média de... Eu estou falando aqui a média dos valores que eu encontrei nas duas posições, não significa que esse resultado aqui, 826,5, seja a média. Esse valor que eu encontrei aqui, 826,5, seria a mediana. Esse valor ele vai me dizer que 50% dos animais, dos coelhos, estão abaixo desse peso e 50% dos coelhos estão acima desse peso. Esse valor é o que divide no centro o conjunto de dados, tá? Joia! Partimos agora para a tabela de distribuição de frequências, pessoal. Agora é um pouquinho mais complicado. Tem que ter uma setinha aqui que eu vou falar para vocês qual é, tá? Primeira coisa, a gente vai calcular a mediana de uma variável em uma tabela de distribuição de frequência, ok? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é a classe da mediana. Qual é a classe da mediana? É a primeira coisa que eu preciso saber antes de começar a calcular a mediana usando a fórmula, tá? Porque esses itens da fórmula aqui eu tenho que saber quais que eu vou substituir, mas para eu saber quais que eu vou substituir aqui, eu preciso primeiro saber qual que é a classe da mediana. Então vamos lá. Definição da classe de mediana é 50% dos valores estão abaixo e 50% estão acima de um determinado valor. Esse valor é a mediana. Então eu tenho que descobrir aqui, ó, entre 490 e 1090, qual que será esse valor que vai separar 50% dos coelhos abaixo de um peso e 50% dos coelhos acima de um peso. Bom, vamos lá. Na primeira classe aqui, pessoal, de 490 a 590, eu tenho 10% dos animais, 10% dos coelhos, 10% deles tem peso inferior a quê? A 590, tá? Eu tô olhando, pessoal, olha aqui, ó, frequência acumulada percentual. Então vocês têm que olhar para descobrir a classe da mediana, vocês têm que olhar sempre a última classe, a última coluna da tabela de distribuição de frequência. A última coluna da tabela de distribuição de frequência é a frequência acumulada percentual. É nessa coluna que a gente vai descobrir a classe da mediana, tá? Então, de 490 a 590, eu tenho 10% dos animais estão abaixo do peso de 590. Então aqui cuidado que é acumulada, tá? Então abaixo de 690, na segunda classe aqui, abaixo de 690, nós temos 17,5% dos animais com peso inferior abaixo de 690. 790, abaixo de 790 gramas, nós temos 37,5% dos animais abaixo desse peso. Na próxima classe aqui, 890. Abaixo de 890 gramas, nós temos 70% dos animais. Abaixo de 990, nós temos 85% dos animais. E abaixo de 1090, nós temos 100% dos animais. Ok. Bom, pessoal, se abaixo de 790 eu tenho 37,5% dos animais.
e abaixo de 890 eu tenho 70% dos animais, vocês concordam comigo que entre 790 e 890 eu terei aqui um valor, um peso, que vai ser o peso que vai separar 50% dos animais abaixo e 50% dos animais acima desse valor? Porque ó, até 790 eu tenho 37,5% dos animais abaixo desse peso. E até 890 eu tenho 70% dos animais abaixo de 890. Então entre 790 e 890 vai ter um peso aqui que vai separar 50% à esquerda e 50% à direita. Então com base aqui, ó, na frequência acumulada percentual nessa coluna, eu consegui encontrar qual é a classe da mediana. A classe da mediana vai ser a quarta classe, tá, pessoal? Poderia ser terceira, segunda, quinta, tá? O que vai definir aqui, ó, com a ajuda da frequência acumulada percentual, é que eu vou descobrir qual que é a classe da mediana. Sabendo a definição de mediana, que é 50% à esquerda e 50% à direita, você tem condições de descobrir qual é a classe da mediana, tá? Então nessa faixa de peso aqui eu vou ter um valor que vai separar 50% dos animais abaixo desse peso e 50% dos animais acima desse peso. Tá joia? Então descobrimos que a quarta classe é a classe da mediana. Então vamos usar agora a fórmula para calcular a mediana. Essa primeira etapa aqui, o primeiro item é limite inferior da classe da mediana. Bom, se a classe da mediana é a quarta classe, o limite inferior dessa classe é qual? 790. Então 790 é o limite inferior da classe da mediana. Mais, abre parênteses, n dividido por 2. N é o total de observações, é o total de animais usados no experimento. Aqui eu tenho total de 40. Então, no lugar de n, eu coloco 40 dividido por 2 menos F maiúsculo Azinho, ou seja, frequência acumulada da classe anterior. Tá? Então, frequência acumulada. Se essa quarta classe é a classe da mediana, eu vou aqui na coluna da frequência acumulada absoluta, porque eu vou procurar a frequência acumulada absoluta da classe anterior à classe da mediana. Se a quarta classe é a classe da mediana, a classe anterior é a terceira. Então, a frequência acumulada absoluta vale 15, tá? E aqui também frequência, observe que é o F minúsculo, tá? Vocês têm que distinguir isso aqui, ó, pessoal. F maiúsculo, frequência acumulada absoluta. F minúsculo, frequência acumulada, frequência absoluta somente, tá? Então eu vou olhar nessa coluna aqui de frequência absoluta da classe da mediana, eu vou procurar o valor que é 13. Então aqui, ó, classe da mediana quarta, qual que é a frequência absoluta? 13. Então dividido por 13. Pessoal, para vocês não errarem, eu recomendo que vocês resolvam essa parte aqui, ó, após o sinal primeiro, tá? Resolvam essa parte aqui. Então 40 dividido por 2, 20, menos 15, 5. 5 dividido por 13 vezes 100 vai dar 38,5. Então aqui, ó, essa parte aqui da conta dá 38,5. 790 mais 38,5 eu tenho 828,5 gramas. O que significa isso? Esse é o valor da mediana. A mediana é 828,5 gramas. Esse valor, ele divide 50% dos animais estão com peso inferior a 828,5 gramas. E 50% dos animais estão com peso superior a 828,5 gramas. Tá joia? Bom, vamos dar sequência.
Agora a gente vai falar da moda. Moda é o que? É o valor mais frequente. Quando a gente diz que alguém está na moda, significa que a pessoa está usando a roupa que está mais na moda, tá? Que ele está utilizando um investimento que ultimamente muita gente está usando, tá? Que a gente vê muitas pessoas usarem na rua. Então, moda é o valor mais frequente. Uma observação aqui, pessoal, é que a moda ela pode não existir, tá? Então, pode ter conjunto de dados em que você não tenha moda, não exista moda. E você também pode encontrar moda. Ela pode ser às vezes uma moda você encontra, ou às vezes você pode encontrar mais do que uma moda, tá? Isso pode acontecer. Pode ter conjunto de dados que você não tenha nenhuma moda e pode ter conjunto de dados que você tenha mais do que uma moda, certo? Vamos fazer esse exemplo aqui que é tamanho de ninhada, tá? Na verdade aqui pode ser o número de moradores. Eu esqueci de trocar aqui o exemplo, mas isso não atrapalha não, tá? Vamos mudar aí o nome da variável. Número de moradores, para vocês entenderem melhor. Número de moradores, tá? Variável quantitativa discreta, tá? Não tem números quebrados, somente números inteiros, resultado de contagem. Moda, vamos procurar aqui os valores que aparecem com mais frequência. 1, só apareceu uma vez. 2, duas. O 3 já apareceu mais do que duas, então a gente já descarta o 2 e o 1, tá? O 3 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Apareceu 7 vezes o 3. Vamos ver quantas vezes o 4 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceu 8 vezes o 4. Então o 3 já não é mais a moda, tá? 8 vezes o 4. Vamos ver o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceu 8 também. Então, por enquanto, nós temos duas modas, 4 e 5. Vamos ver o 6. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 apareceu menos vezes do que o 4 e o 5, não é moda. 7 apareceu 5 vezes, 8 2 e o 9 1. Então, nesse exemplo aqui, nesse conjunto de dados, nós temos duas modas. Podemos chamar esse conjunto de dados de bimodal, tá? Ou seja, ele tem duas modas. Quais são as modas? 4 e 5 moradores por residência, tá? São os casos em que aparecem mais vezes. Então, na maioria das residências, você tem 4 e 5 moradores por residência. Joia? Nesse outro caso aqui, no exemplo do peso dos animais, variável quantitativa contínua, a mesma coisa. A gente vai fazer a contagem para ver quais valores aparecem mais vezes, tá? Eu já adiantei aqui, pessoal. E no primeiro momento eu observei que esses valores apareceram cada um deles duas vezes, tá? Eles aparecem duas vezes. Se não existisse outro valor que aparecesse mais do que duas vezes, nós teríamos o que aqui, pessoal? 4 modas, tá? Quais seriam as modas? 657, 823, 842 e 960 gramas, tá? Mas nesse caso não teremos 4 modas porque o valor de 1000 ele apareceu 3 vezes, tá? Mais do que duas vezes, que é os outros valores. Então, nesse caso, nós temos somente uma moda, que é 1000 gramas, tá? É o valor que aparece mais vezes, 1000 gramas. Tá joia? Bom, da mesma forma que foi para a mediana, nós também podemos calcular a moda quando os dados estiverem em uma tabela de distribuição de frequências. Tá joia? Pessoal, quando eu estiver trabalhando com um conjunto de dados, eu vou pedir
para vocês calcularem média, mediana, moda, variância, desvio padrão, só pelo conjunto de dados, tá? E quando estiver trabalhando com tabela de distribuição de frequências, vocês vão calcular tudo com as formulinhas para as tabelas de distribuição de frequências, de uma vez só, tá joia? Nos exemplos, no exercício, vocês vão ver como é que eu vou pedir isso aí, de forma mais direta. Vai ser tudo de uma vez, não vai ter eu estou mostrando os exemplos para os dois casos, conjunto de dados e tabela de distribuição de frequência. Mas nos exercícios vai ser, vou dar lá a tabela, peço para calcular tudo. Vou dar o conjunto de dados, peço para calcular tudo, tá? Vai ser diretão. Então, aqui é a formulinha da moda, tá? Para eu encontrar a moda em tabela de distribuição de frequências, eu vou usar o limite inferior da classe da moda, mais, vou pegar essa parte aqui, ó, que é frequência absoluta, ó. Estão vendo que a gente só está trabalhando com F minúsculo, tá? Vocês lembram que na tabela, toda a tabela de distribuição de frequência tem 6 colunas: frequência absoluta, frequência relativa, frequência percentual. Depois, frequência acumulada absoluta, frequência acumulada relativa e frequência acumulada percentual. Isso na tabela quando a variável é contínua, a gente tem um ponto médio também, mais uma coluna, tá joia? E observem que na mediana a gente usou 3 colunas, né? Frequência acumulada percentual para vocês localizarem a classe da mediana. Usamos também na forma que pedia lá frequência absoluta e acumulada absoluta. Então nós usamos praticamente 3 colunas daquelas 6 ou 7, dependendo se é contínua a variável. Nós usamos 3, frequência absoluta, acumulada absoluta e percentual. Para a moda, nós vamos utilizar somente a coluna da frequência absoluta, tá? Com a coluna da frequência absoluta, a gente vai descobrir qual é a classe da moda e vamos descobrir todos esses valores aqui, todos esses itens que a fórmula está pedindo. Limite inferior da classe da moda, frequência absoluta da classe da moda, frequência absoluta da classe anterior à da moda, tá? Aqui, ó, essa parte de cima da fórmula é a mesma aqui de baixo, tá? Na divisão aqui do lado esquerdo. E depois do lado direito, abaixo da divisão aqui, nós temos a única diferença que ao invés de FA é FP, ou seja, frequência absoluta da classe P de posterior à classe da moda, tá? E o Hzinho é de amplitude. Bom, então vamos para o exemplo agora na tabela de distribuição de frequências. Eu tenho aqui, pessoal, na tabela de distribuição de frequências, eu praticamente eu só vou usar uma coluna, diferente da mediana, tá? Então, para descobrir qual é a classe da moda numa tabela de distribuição de frequência, eu vou ter que me preocupar, ficar atento com a coluna, a primeira coluna, que é da frequência absoluta, tá? Normal, não é acumulada não. Qual vai ser a classe modal ou a classe da moda? Vai ser a classe em que eu tenho a maior frequência, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o maior número de animais, maior número de coelhos. Qual das 6 classes que eu tenho tem maior número de animais? É a quarta classe, tá? Que deu 13, onde eu tenho maior número de animais é a quarta classe. Então a quarta classe é a classe modal ou a classe da moda, tá? Pessoal, coincidentemente, nesse exemplo do peso dos coelhos na tabela de distribuição de frequências,
A classe da mediana e a classe da moda foram as mesmas, tá? Mas foi coincidência. Nem sempre a classe da moda é a classe da mediana, tá? Vai ter casos em que são diferentes as classes. A classe da mediana pode ser a terceira e a da moda pode ser a quarta. Tá joia? Nesse caso aqui foi coincidência. Então vamos lá, vamos usar os valores na fórmula. Moda é igual a LMO, tá? Ou seja, limite inferior da classe da moda. Então se a classe da moda é a quarta, o limite inferior é 790. FMO, frequência absoluta da classe da moda. Classe da moda é a quarta, qual que é a frequência absoluta? 13, tá? Menos FA, que é a frequência absoluta da classe anterior. Se a classe da moda é a quarta, a classe anterior é a terceira. Qual que é a frequência absoluta na terceira? 8, então FA vale 8. Aqui embaixo a mesma coisa, 13 menos 8, mais cuidado, não esqueçam desse mais aqui, ó, tá? Não é vezes, é mais, tem muita gente que esquece. FMO nós já descobrimos que é 13, já achamos. Menos FP. FP é o que? Frequência absoluta da classe posterior à classe da moda. Qual que é a classe posterior? A quinta classe. Qual que é a frequência da quinta classe? 6. Então, FP vale 6. Vezes 100, que é a amplitude da classe da moda. Então, novamente, eu quero reforçar que é importante que vocês calculem primeiro essa etapa aqui, ó, essa parte da fórmula, aqui, ó, depois do sinal positivo. Resolvam aqui, ó, 13 menos 8 dá quanto? 5, né? 5. Embaixo aqui no divisor, eu tenho 5 também, mais 13 menos 6 vai dar 7, né? 5 com mais 7, 12. 12. Então eu vou pegar 5, que deu aqui em cima, no numerador, resultado 5, dividido por 12 vezes 100. Isso vai dar 41,7. Tá? Resolvam dessa forma primeiro, que vai ser mais difícil de algum erro acontecer. Tá? Então aí eu pego 790 mais 41,7, eu tenho 831,7. Tá? Então 831,7 gramas é a moda quando eu calculo através de uma tabela de distribuição de frequência. Da mesma forma, pessoal, que a média calculada com um conjunto de dados ou com uma tabela de distribuição de frequência é diferente, isso também vai acontecer para a mediana, para a moda, tá? Vai ser diferente para quartil, percentil, que a gente vai ver também. Então, o valor que a gente encontra para a medida na tabela de distribuição de frequência é um pouco diferente, tá? Não muito diferente, é um pouco diferente do valor que a gente encontra para o valor calculado no conjunto de dados. É mais preciso o calculado no conjunto de dados, mas você tem muito mais informações numa tabela do que no conjunto de dados, tá? Numa tabela de distribuição de frequência. Bom, agora a próxima medida de posição, a tendência central, seria quem? O quartil. O quartil são valores que dividem o nosso conjunto de dados em 4 partes iguais, tá? Então, nessa escala aqui embaixo, eu vou mostrar a definição de cada quartil. Nós temos o quartil inferior, ou também chamado primeiro quartil, tá? Que é o Q1, quartil 1, a gente pode falar também quartil 1. É o valor do conjunto de dados que deixa 25% dos valores à sua esquerda e 75% dos valores à sua direita. Então aqui nós temos o quartil 1, tá? Menor valor até o maior valor. Nós temos aqui o conjunto de dados. E o quartil 1, pessoal, ele vai deixar 25% dos valores à esquerda
e 75% à direita. 25 mais 25 mais 25. 75% dos valores à direita. Tá joia? O segundo quartil, o quartil 2, vai ser o mesmo valor da mediana. Tá? Quartil 2 vai dar o mesmo valor que a mediana. É o valor do conjunto de dados que deixa 50% dos valores à esquerda e 50% dos valores à direita. Então, o quartil 2 aqui, ó, embaixo, ele deixa 50 à esquerda e 50 à direita, tá? E o quartil superior, ou terceiro quartil, quartil 3, é o valor do conjunto de dados que deixa 75, então aqui, ó, quartil 3, 75% à esquerda e 25% à direita. Tá joia? Essa é a definição de quartil. Define o conjunto de dados em 4 partes iguais. Vamos ver, aproveitar para ver o percentil. O percentil tem quase o mesmo raciocínio, tá? São valores que dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais. Por isso que é percentil. Porque vai dividir por 100. 100 partes iguais. Então, o J aqui, que é o PJ, percentil PJ, ele vai de 1 até 99. Então, percentil PJ é o valor do conjunto de dados que vai deixar J% dos valores à sua esquerda e 100 menos J% dos valores à sua direita. Vamos ver o que é isso? Percentil, vamos calcular, vamos supor que eu peço para vocês calcular o P1, ou seja, percentil P1. Percentil P1, estão vendo que o 1 aqui está no lugar do J? Então, J vale 1. Então, percentil 1, o J, aqui ó, o que está falando percentil? Deixa J% dos dados à esquerda. Então, se o J vale 1, eu tenho 1% dos dados à esquerda. Então, P1, percentil 1, é um valor que vai deixar 1% dos dados à esquerda. Sobra quanto para a direita? Se eu tenho 100% menos J, 100 menos 1, sobra 99% dos valores vão estar à sua direita. Então, P1 é um valor em gramas, tá? É um valor da variável que vai te dar 1% dos valores à esquerda e 99% dos valores à direita. Se eu pedisse para vocês calcular o percentil 10, P10, o que é o P10? É um valor em gramas do peso do animal em que eu vou ter 10% dos animais abaixo desse peso e 90% dos animais acima desse peso, tá? P30 é um valor que vai me dar 30% dos animais à esquerda, 70% à direita, tá joia? E uma observação, pessoal, vale notar que se eu calcular o quartil 1, é a mesma coisa que eu calcular o percentil 25. O quartil 1 não deixa 25 à esquerda e 75 à direita? O percentil 25 também. Quartil 2 é a mesma coisa que eu calcular o percentil 50. Quartil 2 não deixa 50% à esquerda e 50% à direita? O percentil 50 também. E o quartil 3? Ele deixa 75 à esquerda e 25% à direita. Percentil 75 também é a mesma coisa. Tá joia? Então eu posso calcular o quartil 1, quartil 2 e quartil 3 usando fórmula de percentil, tá? Então eu vou mostrar para vocês tanto a fórmula do quartil quanto a do percentil. Eu costumo usar mais a fórmula do percentil, que ela é menos restrita, ela é mais ampla e posso usar mais ela, tá? Depois eu vou mostrar para vocês na hora que for tabela de distribuição de frequência. Então aqui, pessoal, como é que eu calculo quartil, percentil quando eu estou em conjunto, trabalhando com conjunto de dados? Quando n é par e múltiplo de 4, tá? Ou seja, o tamanho da amostra é par e múltiplo de 4, a gente vai trabalhar mais com esse exemplo aqui. Tem um outro exemplo que é ímpar e não múltiplo de 4,
Aí a gente tem que fazer um processo mais complicado, que é de interpolação. A gente vai ficar só por conta de trabalhar com o tamanho amostral par e múltiplo de 4, tá? Por ser mais fácil os cálculos. Então, quando o n, que é o tamanho amostral, é par e múltiplo de 4, a gente pode calcular o quartil 1, ou também chamado percentil 25, da seguinte forma: valor médio dos valores encontrados nas posições n4 e n dividido por 4 mais 1. Então, vou achar as duas posições e vou tirar a média para encontrar quartil 1 ou percentil 25. E quanto que o quartil 3 ou percentil 75 vai ser o resultado do valor médio dos valores encontrados nas posições 3n sobre 4, 3n sobre 4 mais 1. Tá joia? E aí eu tenho também o quartil 2 ou percentil 50. Vai ser o mesmo valor da mediana. Se eu já calculei a mediana antes, pessoal, eu já não preciso fazer essa etapa, tá? Mas se eu ainda não calculei a mediana, eu vou usar n sobre 2 e n sobre 2 mais 1 para achar as posições, os valores e a média depois. Por que aqui é n sobre 2 e não n sobre 4, como que é para o quartil 1 e quartil 3? Porque aqui, ó, pessoal, para eu achar o quartil 1, é 1 dividido por 4. 1 dividido por 4 vai dar 0,25, ou seja, 25% à esquerda, 75% à direita. Beleza. Para eu encontrar o quartil 3, ou percentil 75, eu tenho que pegar 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. 75% à esquerda e 75% à direita. Para achar o percentil 50, o quartil 2, eu tenho que pegar 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 dá 50%. Mas eu também posso, ao invés de falar 2 por 4, eu simplificar, fica 1 sobre 2, dá 0,5. 50 à esquerda, 50% à direita. Já é por isso que aqui é 2 já, porque já está simplificado. Era 2 dividido por 4, ficou 1 sobre 2, certo? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Ainda não, ainda vamos falar agora, aproveitar, já que a gente está falando das formulinhas, falar da formulinha para distribuição de frequência, tabela de distribuição de frequência. É o que eu falei para vocês, pessoal. Aqui eu tenho duas formas muito parecidas: fórmula para calcular quartil e a fórmula para calcular percentil. Todas as duas em tabela de distribuição de frequência. Então vejam qual que é a diferença que eu tenho aqui, pessoal. A diferença está aqui, ó. Jn dividido por 4 quando é para o quartil. Quando é na formulinha do percentil, Jn dividido por 100. Por quê? O quartil divide em 4 partes iguais o conjunto de dados e o percentil divide em 100 partes iguais o conjunto de dados. Tá joia? Então vamos lá. Quartil J é igual ao limite inferior da classe do quartil que eu estou procurando. Pode ser 1, 2 ou 3. J vezes N dividido por 4 menos FA, F maiúsculo é a frequência acumulada absoluta do Azinha da classe anterior à do quartil que eu estou procurando. FQJ é a frequência absoluta, não é acumulada, é F minúsculo, né? É frequência absoluta da classe do quartil que eu estou procurando, limite inferior do quartil que eu estou procurando, tá? E aí o percentil é a mesma coisa, limite inferior do percentil que eu estou procurando, frequência acumulada absoluta da classe anterior a do percentil que eu estou trabalhando, frequência absoluta normal, né, da classe do percentil, tá joia? Então aqui eu costumo usar essa fórmula aqui, ó, tá, pessoal, do percentil, que ela é mais ampla. Posso usar não somente por P25, porque o quartil, a fórmula do quartil, vai me servir para o quartil 1, 2 e 3, ou seja, P25, percentil 25,
percentil 50 ou percentil 75. Ela não te dá possibilidade de você calcular outros percentis. Aqui essa outra formulinha ela já te dá essa possibilidade. Tá joia? Esse J aqui, pessoal, é o seguinte. Quartil 1, se eu estiver procurando quartil 1, QJ, então virou Q1, né? Então J passa a ser 1. Então aqui eu vou colocar 1, né? No lugar do J. N é o número de animais de observações do experimento dividido por 4. E aqui posso pedir também o percentil 1. P1 você vai substituir aqui o J1. P10, J vale 10. Tá? Esse J significa isso, então. Vamos lá para o conjunto de dados. Eu quero calcular o quartil 1 ou percentil 25. Mesma coisa. Só que eu estou trabalhando agora com conjunto de dados. Com conjunto de dados, a gente tem que ver se cai naquele caso. Par e múltiplo de 4. Tenho 40 animais, né? N é igual a 40. 40 dividido por 4 dá 10. Então ele é múltiplo de 4, né? E ele é par também. Então eu vou usar aquele caso que eu falei para vocês. Para descobrir o quartil 1, eu vou achar as posições de n sobre 4 e n sobre 4 mais 1. Então vamos lá. N sobre 4, 40 por 4, vai dar 10. Então na 10ª posição, qual que é o valor que eu tenho? 716. Ok. E eu vou achar a outra posição, que é n sobre 4 mais 1. 40 sobre 4 dá 20. 40 sobre 4 dá 10, mais 1, 11. Então, na 11ª posição, qual que é o valor que eu tenho? 727 gramas. Então, achei os valores nas duas posições, na 10ª e na 11ª. Agora, esses valores aqui, eu vou tirar a média deles. 716 mais 727 dividido por 2, eu tenho 721,5 gramas. Então, o quartil 1 ou percentil 25, 721,5 gramas, tá? Esse valor é com base no conjunto de dados. Se eu tivesse numa tabela de distribuição de frequência, seria diferente, um pouco diferente. Vamos calcular agora o quartil 2. O quartil 2 é igual à mediana. A gente já calculou a mediana, poderia pôr já direto, tá? Mas vamos mostrar aqui como é que funciona. N sobre 2 e na posição N sobre 2 mais 1. 40 sobre 2 dá 20, 20ª posição, o valor é 823. 40 sobre 2 mais 1, 21ª posição. Na 21ª posição eu tenho o valor de 830 gramas. Vou ter que tirar a média desses dois valores, 823 mais 830 dividido por 2, 826,5 gramas. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui no quartil 1, 721,5 gramas. Então, 721,5 gramas é o que? É o valor que vai separar 25% dos animais à esquerda e 75% dos animais à direita, ou seja, 25% dos coelhos tem peso inferior a 721,5 gramas e 75% dos coelhos tem peso superior a 721,5 gramas. Tá joia? E para o quartil 2? O valor do quartil 2 foi 826,5 gramas. O que significa? 50% dos animais tem peso inferior a 826,5 gramas e 50% dos animais tem peso superior a 826,5 gramas. E vamos calcular o quartil 3, o último quartil. O que eu faço? Eu uso 3n sobre 4 e 3n sobre 4 mais 1 para achar as posições. 3 vezes 40 dividido por 4 dá 30, 30ª posição. 30 dividido por 40, 30 vezes 40 dividido por 4 mais 1, 31ª posição. 30ª posição, 910. 31ª, 940. Tiro a média
O valor do quartil 3 ou percentil 75 é quanto? 925 gramas. Significa o que esse valor? Que 75% dos animais tem peso inferior a 925 gramas. E também que 25% dos animais tem peso superior a 925 gramas. Joia? Bom, e agora, pessoal, como é que eu faço para calcular na tabela de distribuição de frequência, né? Nós aprendemos a construir essas tabelas de distribuição de frequência nas aulas passadas. E agora a gente tem que usar as informações para substituir na fórmula. Eu quero calcular o quartil 1 ou o percentil 25 usando a tabela de distribuição de frequência, não mais o conjunto de dados, que eu tenho o valor individual de cada um. E eu tinha que ordenar para achar esses valores de quartil 1 ou percentil 25. Como é que eu vou fazer, pessoal, para encontrar a classe do quartil 1 ou percentil 25? Da mesma forma que a gente fez para a mediana, a gente não usou a última coluna, que é da frequência acumulada percentual, para achar qual é a classe da mediana. Tá? Se eu achar a classe da mediana, também estou achando na classe de quem? Do quartil 2 ou percentil 50, tá certo? Então o mesmo raciocínio vai valer para o quartil 1 ou percentil 25. Então o percentil 25 está me dizendo que eu preciso encontrar um valor que vai deixar 25% dos animais abaixo desse peso e 75% acima desse peso, tá? Até 590 tem 10% abaixo, até 690 17,5% e até 790 37,5%. Vocês concordam comigo que entre 690 e 790 vai variar de 17,5% a 37,5%? Então, como eu estou procurando um valor de peso que deixa 25% abaixo, se até 690 eu tenho 17,5% abaixo e até 790 tem 37,5%, vai haver um valor aqui nessa terceira classe, que eu não sei qual é, que eu vou calcular ainda. Vai ter um valor aqui nessa terceira classe, que é o valor que vai separar 25% à esquerda e 75% à direita. Então eu vou usar a formulinha do percentil, que é mais ampla, tá? Então eu quero calcular o quartil 1, indiretamente eu posso calcular o percentil 25, tá? Percentil 25. Então eu descobri que a terceira classe é a classe do quartil 1 ou do percentil 25, tá? Usando a última coluna da frequência acumulada percentual. Ok. Eu sabendo que a terceira classe é a classe do quartil 1 ou do percentil 25, eu posso agora substituir os valores da fórmula. Então P25, aqui ó, Q1 é igual a P25, então o primeiro item que eu vou descobrir é o LPJ, ou seja, o limite inferior da classe do percentil 25. Qual que é o limite inferior da classe do percentil 25? 690, mais, abre parênteses, JN. O que é J? Eu não estou calculando P25, PJ não é P25, então J vale quanto? 25. Então J vale 25. N é o total de observações de animais. É a frequência absoluta no final da última linha que eu descubro o total de animais. 40. Dividido por 100, ok? Menos FA. F maiúsculo Azinho. Então F maiúsculo é frequência acumulada absoluta. Esse Azinho é o que? Da classe anterior à classe do quartil 1 ou anterior à classe do percentil 25. Se a terceira classe é a classe do percentil 25, tá?
a segunda classe é a classe anterior. Então, na segunda classe, eu vou procurar a frequência acumulada absoluta, que é quanto? 7. Ok? E embaixo, dividindo por F minúsculo PJ, ou seja, a frequência absoluta, não é acumulada, é a frequência normal, simples, absoluta da classe do P25, do percentil 25, que é a terceira. Quanto que é a frequência absoluta? 8, tá? Vezes a amplitude, que é 100. 690 a 790 tem uma amplitude de 100 gramas. Ok? Resolvo aqui primeiro, para não errar, para ficar mais difícil de errar, tá? Na conta. 25 dividido por 40, o resultado eu divido por 100, ok, menos 7, o resultado divido por 8, multiplico por 100, 37,5. Então esse valor 37,5 eu vou somar com 690, vai dar 727,5 gramas. Então 727,5 gramas vai deixar 25% dos animais estão abaixo desse peso e 75% estão acima. Só vou conferir aqui se coincidiu com o quartil 1 calculado no conjunto de dados. Aqui a gente pode ver que não, 721,5, tá? Na tabela deu 727,5. Ok? Calcular o quartil 2 ou percentil 50. Da mesma forma que a gente calculou para mediano. Cadê? A gente vai olhar na última coluna, tá? Até 790 tem 37,5% e até 890 tem 70%. Então, entre esses dois valores de 790 e 890, vai existir um valor aqui que vai separar 50% dos dados à esquerda e 50% dos dados à direita. Não sei qual é, vou calcular ainda, mas descobri que a classe do quartil 1 do percentil 50 é a quarta classe, tá? Então eu vou usar a quarta classe como a minha referência para substituir os valores na forma. Então agora eu vou calcular o quartil 2, que é o percentil 50. J vale quanto? 50 nesse caso. Qual que é o limite inferior da classe do percentil 50 ou do quartil 2? Qual que é o limite inferior? Na quarta classe, 790 agora. Mais, abre parênteses, J vale quanto? P o que eu estou procurando? P50, então J vale 50. Vezes 40, número total de animais, dividido por 100, menos a frequência acumulada da classe anterior. Então, a classe anterior, a do percentil 50, é a terceira classe. Eu vou lá até a coluna da frequência acumulada absoluta, que é 15. 15 embaixo dividido pela frequência absoluta da classe do percentil 50, que é 13. Dividido por 13 vezes 100. Resolvendo aqui vai dar 38,5. Esse valor soma com 790, eu tenho 828,5 gramas. Então esse valor 828,5 gramas, que é um valor que está entre 790 e 890, tá? Observem sempre isso. Se o valor que vocês encontraram aqui está dentro da classe que vocês estão usando como referência, tá? Se não tiver, vocês erraram na conta, alguma coisa está errada. Então, 828,5 gramas é o valor que vai deixar 50% dos animais abaixo desse peso e 50% acima desse peso. E o último quartil 3, o percentil 75, olhando também na última coluna, que é a frequência acumulada percentual, eu vou descobrir qual é a classe do quartil 3, ou percentil 75. Até 890 eu tenho 70% dos animais com peso inferior à esquerda. E até 990 eu tenho 85% dos animais com peso inferior. Então nessa faixa aqui, nessa classe aqui de 890 e 990, vai de 70 a 85. Como eu estou procurando 75%,
vai ser essa classe que eu vou usar como referência para calcular o percentil 75. Então a quinta classe é a classe do quartil 3 ou percentil 75. Então vamos usar ela como referência. Limite inferior da quinta classe, 890. J, estou calculando P75, J vale 75. N é o mesmo, 40 dividido por 100, menos 28. Por que 28? É a frequência acumulada absoluta da classe anterior à do percentil 75. A classe anterior é a quarta. E a frequência acumulada da quarta classe, a frequência acumulada absoluta é 28. E a frequência absoluta da quinta classe, que é 6. Resolvendo aqui, eu tenho 33,3. Somado com 890 dá 923,3 gramas. Esse valor... Abaixo desse valor eu tenho 75% dos animais e acima desse valor eu tenho 25% dos animais com peso acima de 923,3 gramas. Tá certo? Na aula passada, na aula de número 3, a gente falou sobre medidas de posição, as medidas que dão uma ideia sobre a região central de um conjunto de dados. E hoje a gente vai continuar falando sobre estatística descritiva do capítulo 2, mas agora falando sobre medidas de dispersão, assimetria e kurtose. No início da aula passada, na aula 3, a gente falou sobre essas diferenças dessas medidas. Medidas de posição, o que são, medidas de dispersão, o que são, e de assimetria e kurtose, o que são, tá? Então, essa definição já foi dada e agora a gente vai começar a falar sobre medidas de dispersão, assimetria e kurtose. Bom, vamos para o exemplo então. Eu tenho aqui aquele nosso velho exemplo de peso de coelhos, tá? Nós temos aí os conjuntos de dados, eu tenho peso individual, eu estou passando para vocês o peso individual dos 40 animais, dos 40 coelhos. Tá? Não está em tabela de distribuição de frequência e estou pedindo para você, com base nesse conjunto de dados, calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dessa variável peso de coelhos. Então vamos começar. Bom, já sei que estou trabalhando com conjunto de dados, então eu vou usar a fórmula de conjunto de dados para calcular a variância, tá? Variância igual ao somatório de x ao quadrado menos, abre parênteses, somatório de x, fecha parênteses ao quadrado, dividido por n. Tudo isso dividido por n menos 1. Bom, o que é esse somatório de x ao quadrado? Você vai pegar cada valor aqui do peso dos 40 animais, elevar ao quadrado e depois somar. Então, 492 ao quadrado mais 552 ao quadrado, mais 560 ao quadrado, vai fazer isso até o último peso, que é 1040, mais 1040 ao quadrado, tá? No final, depois que você levou todos ao quadrado, todos os pesos ao quadrado e somou, você vai ter 27.399.314, tá certo? Então, esse somatório de x ao quadrado vai dar esse valor aqui. Vejam, pessoal, a gente pegar, elevar ao quadrado e somar, fazer isso para os 40 valores de peso, é difícil. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai colocar esses 40 valores na calculadora, vai salvar esses 40 pesos, e depois a gente vai pedir para a calculadora fazer essa somatória dos valores ao quadrado, tá? Então nosso trabalho vai ser de salvar esses 40 pesos na calculadora. O resto vai ficar por conta da calculadora. Ela vai elevar ao quadrado e somar, e também ela vai fazer a somatória apenas dos valores, tá? Que aí fica, não tem aquele trabalho de você zerar a calculadora, apertar um botão errado, digitar um valor errado,
tá? Quando a gente salva, você consegue manipular de uma forma mais tranquila. Você consegue salvar os valores, corrigir se digitou errado, tá certo? Então a gente vai ver isso em breve. Aqui eu estou mostrando como funciona, o que a calculadora vai fazer para vocês, tá? Bom, essa primeira etapa da fórmula está resolvida. Menos, então vamos aqui agora, somatório de x, depois eu vou elevar ao quadrado. Então agora, ao invés de eu pegar 492 ao quadrado mais 552 ao quadrado, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou elevar ao quadrado, eu vou pegar 492 mais 552 mais 560 até o último valor 1040 mais 1040. Somo tudo, o resultado eu pego e elevo ao quadrado. Então eu somei tudo, ó, os pesos, os 40 pesos, deu 32.636 o resultado. Esse resultado eu elevo ao quadrado e divido por n. N é o total de animais que eu estou estudando, nesse caso é 40. Total, também aqui no final eu divido tudo por 40 menos 1, ou seja, eu vou dividir isso aqui por esse resultado aqui em cima, eu vou dividir por 39. Final, 19.784,66 gramas ao quadrado. Essa é a minha variância calculada quando eu tenho a variável peso de coelhos em um conjunto de dados. Tem o peso individual de todos os animais, tá? Vamos para desvio padrão. Agora mais fácil. O mais difícil é a variância, tá, pessoal? Quando você calcula a variância, está tudo certo. A chance de você errar para frente fica menor, tá? Agora o desvio padrão. Desvio padrão é você tirar a raiz quadrada da variância. Então eu vou pegar quanto que deu a variância? Não foi 19.784,66 gramas? Então eu vou tirar a raiz desse valor. Eu tenho que o desvio padrão é de 140,66 gramas. Está vendo que a unidade voltou à mesma unidade da variável, que era gramas? Peso era, a gente estava estudando peso em gramas, né? Quando a gente calculou a variância, ficou gramas ao quadrado. Quando você calcular o desvio padrão, você volta a unidade ao normal, certo? E fica mais fácil, mais entendível a unidade da medida de variabilidade sendo a mesma da variável que você está estudando. Coeficiente de variação, pessoal, também fácil, já fizemos mais difícil. Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Se vocês voltarem na aula 9, a gente já calculou a média para conjunto de dados, tá? Quando você tem um conjunto de dados, a gente usou a formulinha e a média, o resultado foi 815,9. Então tem que tomar cuidado que eu tenho que usar o desvio padrão e a média que eu calculei no conjunto de dados. Eu não posso pegar o desvio padrão da tabela calculada na tabela de distribuição de frequência e a média no conjunto de dados ou vice-versa, tá? Então eu tenho que pegar o desvio padrão e a média calculada no conjunto de dados. Então foi 140,66 dividido por 815,9 vezes 100. Resultado 17,2. O coeficiente de variação da característica peso de coelhos é de 17,2%, tá? Joia, isso aí nós calculamos então as medidas de dispersão, as 3 medidas de dispersão para variável peso quando eu tenho conjunto de dados. E agora vamos supor que ao invés de passar para vocês um conjunto de dados, eu já passo para vocês a tabela de distribuição de frequências, tá? Ao invés de dar cada valor individual dos 40 pesos, eu passo para vocês a tabela de distribuição de frequência. Para calcular a variância, nós vamos usar essas duas colunas, que é o ponto médio e a frequência absoluta. Tá? Então eu te dou a tabela inteira, né? Mas na verdade você vai precisar usar essas duas colunas, ponto médio e frequência absoluta. Então calculem então a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação.
Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu preciso saber qual fórmula que eu vou usar. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um exemplo para variável peso, é uma variável quantitativa contínua. E vocês conseguem ver também porque os dados estão em classes, né? Estão na tabela de distribuição de frequência em classes. Então você vai pegar a formulinha que é para variável quantitativa contínua numa tabela de distribuição de frequências. Então aqui nós temos somatória de ponto médio ao quadrado vezes frequência, e aqui nós temos somatória de ponto médio não tá elevado ao quadrado vezes frequência. Depois a gente depois de somado a gente eleva ao quadrado. Então, pessoal, o que eu fiz? Vamos fazer essa primeira parte aqui, ó. Somatória do ponto médio ao quadrado vezes FI. Ponto médio ao quadrado vai ser 540 ao quadrado vezes FI. Eu tenho o que? O resultado de 1.166.400. O que eu tenho que fazer? Mais 640, esse resultado aqui, mais 640 ao quadrado, vezes 3, vai dar 1.228.800, mais 740 ao quadrado, vezes 8, vai dar 4.380.800. E vou fazer isso até a última classe, mais 1.040 ao quadrado, vezes 6, vai dar 6.489.600. Bom, aqui ó, em cada classe eu multipliquei o ponto médio ao quadrado vezes a frequência absoluta desses resultados aqui. O que eu falta fazer? Falta somar esses valores. A somatória é o símbolo de somatória aqui, ó. Somatória desses produtos, tá? Vai dar 27.740.000. Então eu vou substituir aqui, ó, 27.740.000. Joia. Agora eu tenho que achar aqui a somatória do ponto médio vezes a frequência. Então agora eu não vou elevar ao quadrado o ponto médio, vai ser a simples multiplicação. 540 vezes 4 dá 2.160. Mais 640 vezes 3 dá 1.920. Mais 740 vezes 8, 5.920. Até a última classe, 1.040 vezes 6, 6.240. Então aqui a diferença é que eu não elevei ao quadrado o ponto médio. Então eu vou pegar esses resultados, vou somar. Tenho 32.800, tá? Isso aqui, pessoal, esse valor aqui nós tivemos que calcular ele, esse ponto médio vezes FI, a somatória. Nós tivemos que calcular, se vocês voltarem na aula 9, nós tivemos que calcular para calcular a média em dados tabulados na tabela de distribuição de frequência. Então nós tivemos que encontrar isso aqui, ó, para achar a média. Esse valor dividido por 40 nos resultou na média, tá? Então, se eu peço para vocês, eu te dou uma tabela de distribuição de frequência, eu já vou pedir tudo de uma vez. Calcule média, mediana, moda, desvio padrão, coeficiente de variação, tá? Então, você calculou a média, você já vai ter o valor que você precisa para variância, tá? Então, o que vai ter que ir a mais que você não calculou na média é esse aqui, ó, ponto médio ao quadrado vezes a frequência. Isso aqui você vai ter que calcular na hora de chegar na medida de variância, tá? Então, isso aqui já, na hora que calculou a média, já vai ter esse valor. Então, eu vou pegar a somatória de ponto médio vezes frequência, que é 32.800, vou elevar ao quadrado e dividir por n, que é 40. Tudo isso dividido por 40 menos 1. Resultado final vai dar 21.641,03 gramas ao quadrado. Pessoal, a gente está calculando variância da amostra em tabela de distribuição de frequência para peso dos coelhos, tá? Vocês lembram que essa tabela de distribuição de frequência foi construída com base nos dados, no conjunto de dados, nos dados individuais de cada peso, tá?
E vejam a diferença aqui, ó. A variância calculada numa tabela dá 21.641,03. Vamos ver lá como que ficou a variância calculado no conjunto de dados, 19.784,66. Tá? Então houve uma diferença aí no resultado da variância. Isso não é muito ruim, não é ruim, desculpa, não é ruim, tá, pessoal? A gente já comentei isso na aula passada. Existem essas diferenças, essas pequenas diferenças, e isso é porque na tabela de distribuição de frequência a gente resume para obter mais informações, mas acaba perdendo um pouco na precisão das medidas, tá certo? Mas é compensado pelo número maior de informações que nós temos em uma tabela de distribuição de frequência. Bom, continuando. Calculamos 21.641,03. Então, para achar agora o desvio padrão, eu vou usar esse valor, que eu estou trabalhando com tabela, não estou trabalhando com conjunto de dados. Então, eu vou pegar esse valor, que é 21.641,03, tirar a raiz para achar o desvio padrão, que dá 147,11 gramas. Antes tinha dado 140,66, né? Tá? Então, mudou um pouco, tá? Você vai usar o valor da variância calculado, medido na tabela de distribuição de frequências, não é do conjunto de dados. E por último, o coeficiente de variação. Você vai pegar o desvio padrão, que você acabou de encontrar nessa tabela, 147,11, dividido pela média, que aqui é 820, tá? No conjunto de dados nós tínhamos achado outra média, que é 815,9. Não é essa média que a gente vai usar aqui, 815,9, que a gente achou no conjunto de dados. É a média calculado com base na tabela de distribuição de frequência. Então 147,11 dividido por 820 vezes 100 dá 17,9% o coeficiente de variação. Tá? Bom, pessoal, e para encerrar a gente vai ver duas medidas, a de assimetria e a de curtose, tá? O primeiro vamos ver medidas de assimetria. Nós temos aí o coeficiente de assimetria, tá? Que também a gente é uma tradução desse termo skewness, tá? E aí é por isso que a formulinha tem SK. Skewness vem dessa palavra usada em inglês também para definir coeficiente de assimetria. O coeficiente de assimetria é o grau do afastamento da simetria de uma distribuição. Então esse coeficiente de assimetria ele vai te dar uma ideia se os dados estão mais para o lado esquerdo ou para o lado direito, ou se ele está igual para os dois lados, ou seja, são simétricos, tá? Então, baseado, qual é a formulinha do SK, coeficiente de assimetria? Média menos moda dividido pelo desvio padrão. Baseado no valor, no resultado do SK, nós podemos ter três tipos de distribuição com relação à simetria: assimétrica positiva ou assimétrica direita. Posso chamar qualquer um dos dois, assimétrica positiva ou assimétrica direita. Vai ser quando o resultado SK, o coeficiente de assimetria, for maior que zero, positivo, tá? Então observem que falta simetria do lado direito. Está faltando uma simetria do lado direito. Por isso que ela é chamada de assimétrica à direita, tá? Aqui, pessoal, quando o SK for igual a zero, você tem simetria dos dois lados, tá? Você tem uma distribuição simétrica. E quando o resultado de SK for menor que zero, você tem assimétrica negativa ou assimétrica à esquerda, ou seja, falta simetria do lado esquerdo, por isso que é assimétrica à esquerda. Pode ser chamado também de assimétrica negativa, tá? Então você tem aí
vai te dizer se os seus dados estão mais próximos do centro, ou eles estão mais para o lado esquerdo, ou mais para o lado positivo. Vai dar ideia o coeficiente de assimetria de afastamento dos dados em relação à média. Vamos fazer o exemplo então de coeficiente de assimetria, calcular o coeficiente de assimetria para o conjunto de dados, que é o nosso exemplo aqui, peso de coelhos. Então, já calculei todas as medidas. Cheguei nessa etapa aqui, eu já tenho calculado média, que deu 815,9, moda deu 1000 gramas e desvio padrão deu 140,66 gramas. É só substituir na fórmula, tá? 815,9 menos 1000 dividido por 140,66. Eu vou ter menos 1,31. Ou seja, esse K é menor que zero, é negativo. Então eu tenho uma distribuição que é assimétrica, negativa, ou assimétrica à esquerda. Tá joia? E se eu pedisse para vocês calcular o coeficiente de assimetria na tabela de distribuição de frequências? Vocês têm aqui média, moda e desvio padrão calculado em cima dessa tabela, que é diferente, ó. Tá vendo? 815,9, 1000 e 140. Aqui é 820, 831,7, 147,11. Diferente. Então, qual foi o resultado? Menos 0,08. Também é negativa. Você pode também dizer que a distribuição é assimétrica negativa ou assimétrica à esquerda. Sem dificuldades, né? Coeficiente de simetria tranquilo. Dificuldade está mais, eu acredito, nas medidas de posição e de dispersão. Tá joia? E para concluir, pessoal, vamos falar do coeficiente de kurtose. O coeficiente de kurtose é o grau de achatamento de uma distribuição. Então, no coeficiente de assimetria, você via se os seus dados estavam mais para a esquerda, para a direita, ou estava balanceado para os dois lados, igual para os dois lados. Agora a gente vai ver se os nossos dados, a maioria, estão bem próximos da média, ou se eles estão mais longe da média. Tá certo? Então nós vamos usar essa formulinha aqui, ó. K de kurtose é igual quartil 3 menos quartil 1 dividido por 2 vezes o percentil 90 menos percentil 10. Não se preocupem com fórmula, tá? Novamente, será fornecido as fórmulas na prova. O que eu quero vocês é que vocês saibam usar e fazer os cálculos. E aí, pessoal, nós temos os resultados. K menor que esse valor aqui, 0,263. Você tem uma distribuição chamada leptocúrtica. Ó, ela está mais achatada. Então você tem a maioria dos dados, os seus, estão próximos da média. Tá? K igual a 0,263. Quando o resultado de K for esse valor aqui, você tem uma distribuição mesocúrtica. Ela não está tão próxima e também não está tão longe das médias dos dados, tá? Então você tem aqui, ó, não tão achatado e também não tão distante da média. E você pode ter K maior que 0,263. Nesse caso, você tem uma distribuição chamada platicúrtica. Uma distribuição platicúrtica vai te falar que os seus dados estão mais longe da média, estão mais dispersos da média. Tá certo? Então nós temos esses três tipos de achatamento para uma distribuição, que é calculado pelo coeficiente de kurtose. Vamos fazer um exemplo aqui com a tabela de distribuição de frequência. Voltando na fórmula aqui, pessoal, quartil 3 e quartil 1 nós já calculamos na aula número 9 para a tabela de distribuição de frequência variável peso. Porém, a gente não calculou o percentil 90 e o percentil 10. Mas a gente já viu como calcular os percentis, então a gente vai fazer isso agora.
calcular percentil 10 e o percentil 90. Percentil 10, lembrando, vamos relembrar da aula passada. Até o peso de 590 gramas, eu tenho 10% dos animais, tá? E aí fica aquela dúvida, né, pessoal? Porque eu falei para vocês que quando não tem o tracinho aqui, não tem a barra aqui, o valor de 590 não entra, tá certo? Então, vocês podem ficar com a dúvida se o percentil 10 está na primeira classe ou na segunda. A gente vai ver que quando 590, que é o peso, o 10 é 10%, está abaixo de 590, então a gente pode falar que está nessa classe ou na segunda. Vocês vão ver que se eu usar qualquer uma das duas classes, você vai ter o mesmo resultado. Mas essa situação aqui em que o 590 ele entra meio que nas duas classes, tá joia? Então vou mostrar para vocês que o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, percentil 10, eu vou calcular aquele valor em gramas de peso dos animais, que eu vou ter 10% dos animais abaixo desse peso e 90% acima. Então, eu peguei a primeira coluna e disse que a primeira classe diz que essa classe é do percentil 10. Então, a formulinha do percentil está aqui, ó. A gente já usou ela na aula passada. Percentil 10, J então vale quanto? 10, tá joia? Igual ao limite inferior da classe do percentil 10, qual que é o limite inferior? 490, mais abre parênteses, J, P10, J vale 10, vezes 40, total de animais, dividido por 100, menos F maiúsculo Azinho, ou seja, a frequência acumulada absoluta da classe anterior. Se a classe do percentil 10 é a primeira classe, antes disso eu não tenho nenhuma classe. Então, qual que é a minha frequência acumulada anterior? 0, tá? Dividido por frequência absoluta da classe do percentil 10, que é 4. Resolvendo aqui, ó, 10 vezes 40, 400, dividido por 100 dá 4. 4 menos 0 é 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 100, 100, tá? Então, é 490 mais 100, 590 gramas. Então, o valor de 590 gramas é o valor da variável que vai separar 10% dos animais que estão abaixo desse peso, 590, e 90% dos animais estão acima de 590 gramas. Tá joia? Essa que é a definição do percentil 10. E se eu tivesse calculado com base na segunda classe, tá? Porque o 590 está aqui também. Então, de 590 a 690 vai de 10% a 17,5% dos animais, né? Então, vamos supor que eu esteja agora usando a segunda classe. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Então, qual que é o limite inferior da classe do percentil 10? 590. J é igual a 10. Aqui não muda nada, né? Vezes 40 dividido por 100, menos F maiúsculo Azinho, ou seja, a frequência acumulada absoluta da classe anterior. Se eu estou na segunda classe, a anterior é a primeira. A frequência absoluta acumulada, né, é 4. Então é 4 aqui. Dividido por frequência da classe do percentil 10, que eu estou pegando essa classe aqui, número 3. Então, 10 vezes 40 dá 400, dividido por 100, 4. 4 menos 4 é 0. 0 dividido por 3, 0. Tá? 0 vezes 100, 0 também. Então, é 590 mais 0. Resultado, 590. Então, quando acontece do valor que está separando os 10% abaixo, está aqui nas duas classes, tanto faz você usar a primeira classe ou a segunda classe, tá? O resultado será o mesmo. Bom, achamos o percentil 10. Vamos agora calcular o percentil 90 para encontrar o coeficiente de curtose.
Então, percentil 90, PJ igual a P90, então J vale 90, é igual ao limite. Cadê a classe do percentil 90? Vamos procurar aqui, ó, com base na última coluna, frequência acumulada percentual. Até 590 tem 10%, até 690 17,5%, 790 tem até 37,5%, até 890 gramas eu tenho 70%, até 990 eu tenho 85%, eu quero 90% abaixo. Então, se até 990 eu tenho 85%, então vai ser nessa última classe aqui, ó, porque abaixo de 1090 eu tenho 100%, e abaixo de 990 eu tenho 85. Então, se eu estou procurando percentil 90, vai estar entre esses dois valores aqui da última classe. 990 gramas, abaixo dele eu tenho 85% dos animais. E abaixo de 1090 gramas eu tenho 100% dos animais. Então, eu quero achar o P90, o valor que vai me dar 90% dos animais abaixo e 10% acima. Então, vai ser um valor aqui entre 990 e 1090. Então, eu vou usar a última classe, que é a classe do percentil 90. Então, vamos trabalhar agora com as informações da última classe. Limite inferior do percentil 90. Qual que é o limite inferior? 990 gramas. Mais, abre parênteses, J, P90, então J vale 90, vezes 40, que é o total de animais, dividido por 100, que é da formulinha. Menos F maiúsculo Azinho. Classe que eu estou trabalhando do percentil 90 é a sexta classe, a última. Qual que é a classe anterior? Quinta. Cadê a frequência acumulada absoluta? 34. Dividido pela frequência absoluta da classe do percentil 90, que é a sexta classe. Então, 6. Fazendo a conta aqui, eu tenho 33,3 mais 990, 1023,3 gramas. Então, eu acabei de encontrar quem? Percentil 90. Percentil 90, 1023,3 gramas. Agora eu consigo calcular o coeficiente de curtose. Tenho as informações aqui, quartil 1, quartil 3, percentil 10 e percentil 90. Tá? Isso aqui a gente já encontrou na aula 9, já fizemos aqui o quartil 1 e o 3. Então, substituindo na fórmula aqui, eu tenho esse resultado, 0,226. 0,226 é menor que 0,263. Então, é leptocúrtica a distribuição, ou seja, tem esse tipo aqui, ó. Leptocúrtica, os dados estão mais próximos da média, então ela é mais achatada, tá? Então os dados que a gente está trabalhando, peso de coelhos, a maioria deles estão mais próximos da média, estão menos dispersos. Tá certo, pessoal? Então, nós falamos de medidas de posição, medidas de dispersão e de assimetria e curtose. Tá joia? Eu vou passar para vocês a lista de exercícios e dar um prazo para vocês resolverem suficiente, que seja lógico o suficiente, tá? A gente vai às dúvidas das aulas, das listas de exercícios que vocês tiverem, vocês comentem nos fóruns, tá? Para a gente discutir, que eu possa ajudar vocês na resolução, interagindo com vocês nos fóruns, tá? Então a gente vai ter esse ambiente, o fórum é para isso, é para a gente discutir, não estou entendendo, não estou conseguindo calcular o quartil 1 no exercício tal. Eu estou com dúvida ali no percentil 10. Qual que é a classe que a gente utiliza? Quais são os valores, tá? A gente tem um ambiente fórum para discutir sobre essas dúvidas. E também vocês podem ajudar os colegas, tá? Não é somente o professor que vai poder ajudar. Quem entendeu pode ajudar um amigo também. Então, não, eu já fiz, deu dessa forma aqui, ó, faz assim dessa forma, entendi. Participem, pessoal, ajudem os colegas, tá? Eu também vou ajudar, assim que eu ver que eu tenho que intervir, eu vou ajudar. E bons estudos para vocês, tá?
dificuldades todos vamos ter. É só a gente tem que praticar, fazer, resolver, que aí a gente vai avançando, tá certo? Então, em breve eu já coloco aí a lista de exercícios e a gente vai discutindo. Então, bons estudos e até a próxima aula.